Irmãos, nós estamos falando da reunião pública do Centro Espírita Antônio de Pádua, que nasceu em 24 de junho de 1950, há 70 anos. Foi fundado como pessoa jurídica em 2 de novembro de 65, graças à iniciativa de um valente pioneiro, Vidilino de Matos Lima, natural do Rio de Janeiro, mas que elegeu a nossa cidade como a sua terra. Ele veio para cá em 1916, trabalhando na Companhia Industrial Mucuri. Seu Vidilino frequentou uma casa espírita em Niterói, chamada Antônio de Pádua, daí o nosso nome. Nós tivemos esta felicidade do irmão ter trazido esse nome para nós. Por um período de 17 anos, o Centro Espírita Antônio de Pádua funcionou na antiga Serraria Montanha, tendo seu Vidilino como companheiras de ideal espírita nas lides, no início do movimento em nossa cidade, Hilda Schieber, Aranã Braga. Vidilino desencarnou em 16 de novembro de 55. Doutora Hilda dá continuidade aos trabalhos. E em 1960, chega à nossa cidade um baiano de Caetité, quem nunca ouviu falar, seu Antônio Azevedo. Aí ele soma aos trabalhadores daquele movimento. Ele que já era espírita, que conheceu o movimento espírita em São Paulo, capital, e traz para a nossa região. Em 1967, o Centro Espírita transfere-se para a sua atual sede, na época ainda não concluída. Antônio Azevedo teve o apoio do filho de seu Vidilino, Dr. Franz Reuter Lima. Antônio Azevedo, por mais de 44 anos, divulgou a doutrina espírita em nossa cidade e região com afinco, com boa vontade, com amor. Veio a desencarnar em 17 de março de 2004, mas continua trabalhador espírita no lado espiritual, no movimento da região. Temos notícia nas nossas reuniões mediúnicas da presença de Antônio Azevedo, de Vidilino Lima, ainda fazendo muito pela nossa região, pelo movimento espírita em nossa região. Muitos outros valorosos trabalhadores espíritas passaram por esta casa. Alguns já se encontram na pátria espiritual. Hilda Costa, a nossa querida Nardete, Vili Reuter, Dalva Barbosa, Lauro Ruas, Paulo de Tarso, Dona Josa, a nossa querida Gilma, Tia Eva. Outros valorosos trabalhadores ainda se encontram encarnados, ajudando no movimento espírita. São os da velha guarda. Nós temos aí Vera Toledo, Tereza Cristina, Estela, trabalhadores fundamentais do nosso movimento, nos deixando um legado de valor incalculável, que cabe a nós preservar e divulgar. Agora, no mês de junho de 2020, a nossa casa está comemorando 70 anos de luz na nossa região. A nossa gratidão a todos esses trabalhadores, desencarnados e encarnados, que nos presenteia com essa doutrina bendita, com essa casa. Hoje, em comemoração a esses 70 anos, nós temos a grata satisfação de receber virtualmente o nosso confrade espírita da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, Kleber Flores, trabalhador da SEVIC, Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, diretor de integração da UEVC e atual coordenador da CR10, da Federação Espírita do Estado da Bahia. O nosso amigo trará o tema Deus, Inteligência Suprema. Kleber, muito bem-vindo.
Muito obrigado pela sua colaboração e a palavra é contigo. Nós é que agradecemos, Vianney, a esse convite que nos foi formulado através da companheira Nayara. Então, estamos aqui exatamente para comemorar estes tantos anos do Centro Espírita Antônio de Pádua, que tem um trabalho e um serviço prestado não só na cidade de Nanuque, como também na região. Quando nos foi feito este convite, ainda no início da semana, nós propusemos falar aqui hoje acerca do tema Deus, a inteligência suprema. É um tema que eu diria muito apropriado para os dias atuais. Nós estamos vivenciando momentos de extrema dificuldade. Para algumas pessoas, momento de extremos desafios. E para algumas dessas pessoas, diante do sofrimento, eu diria que diante de um retorno à pátria espiritual de um filho, de uma filha, em condições que nenhum de nós gostaríamos, muitas dessas mães, elas podem até imaginar, Deus não existe. Deus, na realidade, levou o meu filho, a minha filha, e deixou esse aqui, que é um assassino. Então, algumas pessoas, por falta de conhecimento, até têm esse sentimento, até têm esta ideia de que Deus não existe. A bem da verdade, todos nós que conhecemos ou que buscamos o conhecimento à luz da doutrina espírita, nós sabemos que, de fato, Deus existe. Mas por falta de vigilância, até mesmo em determinados momentos, nós ainda trazemos aqueles resquícios do passado, trazendo uma ideia de um Deus, eu diria, um Deus antropomórfico, para que a gente possa perceber a humanidade, ou a grande maioria de nós, ainda traz esse sentimento de o Deus homem, aquele Deus semelhante fisicamente a todos nós. O velhinho de barbas brancas, de vestes alvas. Nesse sentido, nós precisamos dar uma ideia diferente. Não sei se vocês já estão percebendo uma imagem que aí está, é uma imagem que está no teto da Capela Sistina, lá em Roma, no Vaticano. É um afresco de Miguel Ângelo. Esse afresco, na realidade, tem o nome de A Criação de Adão. Ou seja, é como se Deus, retratado nesta imagem, estivesse criando Adão. Muitos de nós ainda trazemos esse resquício de entendimento. Pegando esta outra imagem, nós vamos visualizar a figura como sendo de Deus, aí à direita, Jesus, o seu filho, e logo mais acima nós encontramos a pomba celeste, representando o famoso Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas ainda trazem este conceito de um Deus antropomórfico, de um Deus muito semelhante a nós mesmos. Jesus, quando aqui esteve, ele trouxe-nos essa informação de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Hoje, por falta de conhecimento, nós estamos fazendo de Deus a nossa imagem e semelhança. Então, nós precisamos ampliar esse conceito. O objetivo desse nosso tema é consolidar a ideia de Deus fugindo desses conhecimentos atávicos. E onde nós vamos encontrar essas informações? Vamos encontrar em O Livro dos Espíritos.
exatamente lá na questão de número 1, onde o codificador, o senhor Allan Kardec, ele questiona aos espíritos: o que é Deus? A bem da verdade, os benfeitores da espiritualidade respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A sabedoria do codificador, ela já se encontra exatamente no questionamento. Kardec não pergunta quem é Deus. Kardec pergunta que é Deus. Exatamente para distanciar essa ideia de quem se aproximando do homem. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Para nós termos uma ideia do que isso significa, eu costumo dizer o seguinte: imagine nós que somos pais, que temos os nossos filhos, irmãos, cônjuges, e que temos um sentimento de amor para com essas pessoas. Eu pergunto, nós pegamos nesse amor? Nós medimos o peso? Nós sentimos o cheiro? Nós damos algo palpável do amor? Não, porque o amor é um sentimento. Então, o amor se sente. Traduzindo isso para Deus, e pegando exatamente a informação da espiritualidade que Deus é a inteligência suprema, nós perguntamos: e nós tocamos na inteligência? Não. Nós pegamos nessa inteligência? Também não. Então, Deus, sendo essa inteligência, não se toca, não se pega. Deus se sente. Para que a gente possa visualizar, nós colocamos uma imagem para termos uma noção da dimensão de Deus. Um homem sentado aí acima desta pedra, visualizando a natureza, mas contemplando o universo. Deus está para lá de tudo isso que nós imaginamos. Não temos a condição de compreender Deus na sua totalidade. E aí, mais uma vez, recorremos ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na sua questão de número 4, o senhor Allan Kardec, ele faz um questionamento. Está lá no capítulo 1, cujo título é De Deus, Provas da Existência de Deus. Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os benfeitores respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Diz mais ainda os benfeitores para o senhor Allan Kardec: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Eu digo para os irmãos que estão nos escutando nesse momento que o nada não faz nada. Não há como o nada criar isso que nós conhecemos hoje como sendo a natureza, como sendo o universo e como sendo a nós próprios. Por isso, nós recorremos a mais uma imagem onde nos diz provas da existência de Deus. O que nós estamos querendo com este trabalho é exatamente consolidar este entendimento de Deus. Nessas provas da existência de Deus, a primeira que nós aqui vamos analisar seria a vida. A vida? Sim, a vida. A nossa vida. Pegando essa outra imagem, nós estamos vendo a multidão. A espiritualidade traz a todos nós para essas experiências terrenas. Então, nós vamos encontrar provas na existência de Deus, na vida,
mas é simplesmente na vida dos homens? Não. Essa vida, ela pode ser encontrada nos vegetais, nas plantas, na germinação, na doação do fruto. Também vamos encontrar a vida nos pássaros, nos animais. Olha a imagem deste pássaro. A diversidade de cores. E vamos imaginar que os da mesma espécime têm as mesmas características. Como se consegue fazer isso? Deus. Então, a vida está também só nos pássaros? Não. Nós vamos encontrar vida de forma celular. Vida de forma celular? É. A ciência acadêmica hoje busca vida em outros planetas. E nós imaginamos de que essa vida seja uma sonda chegar a um planeta, encontrar ali pessoas andando. Não, a ciência acadêmica, ela não busca essa espécime de vida. Na realidade, se busca vida celular através de bactérias, através de vírus. Para que nós possamos compreender essa existência de Deus na vida, imagine que houvesse uma grande hecatombe no planeta Terra e destruísse tudo, 100%, aniquilasse toda a existência humana, mas que se sobrasse apenas uma gota de uma substância chamada protoplasma. E as pessoas perguntam, mas o que seria este protoplasma? É algo semelhante à clara do ovo, a albumina. Vamos imaginar uma substância com uma pequena gota deste protoplasma. E ali, por uma vontade do Criador, com a incidência do calor, dos raios solares, com a incidência de umidade, e passasse alguns bilhões de anos, nós iríamos encontrar, após esses bilhões de anos, um planeta talvez muito similar ao que encontramos hoje. E que, segundo essa ciência acadêmica, por uma vontade do Criador e a vida se multiplicando, daí a mais alguns milhões de anos, nós teríamos o planeta nas mesmas condições que nós temos hoje. Portanto, nós encontramos a prova da existência de Deus na vida. Não significa única e exclusivamente a vida do ser humano, mas a vida nas plantas, nos animais, no universo, em tudo. Vamos encontrar também estas provas da existência de Deus naquilo que nós chamamos de razão. Razão? Como nós vamos encontrar provas da existência de Deus naquilo que nós chamamos de razão? Razão se adquire com o conhecimento. O conhecimento nos dá o discernimento. E a razão proporciona a todos nós compreendermos o que é certo daquilo que é errado. E todos nós temos essa condição de entendimento hoje. Por menor que seja a capacidade de conhecimento de um indivíduo, ele tem a condição do discernimento, a não ser que estas individualidades estejam neste planeta passando por provas e expiações difíceis do ponto de vista corpóreo. Mas a maioria de todos nós adquirimos a razão. Para que nós possamos entender esse entendimento ou provas da existência de Deus na razão, nós escolhemos mais uma questão em O Livro dos Espíritos, e é a questão de número 6. Essa questão, o senhor Allan Kardec indaga aos espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? E vejam o que responde os benfeitores da espiritualidade. Ele está perguntando a ideia
este sentimento da existência de Deus? E eles respondem: se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Porque Kardec está perguntando, sim, mas nós podemos ter essa compreensão da existência de Deus fruto da educação, ou seja, o que foi passado de geração em geração, ou até mesmo resultado de ideias adquiridas. Alguém lhe diz, você acha que realmente é possível, adquire aquela ideia de que Deus existe, e ali está feito o conceito. E aí, a espiritualidade responde a Kardec: se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? E eu procurei traduzir esta questão, a questão número 6 de O Livro dos Espíritos, em imagens. Como nós poderíamos entender essa resposta da espiritualidade acerca desta existência de Deus em nós, se já existe nos selvagens? E aí nós pegamos essa imagem. Aqui está um sobrevoo sobre a floresta amazônica, uma floresta muito extensa, onde você pode viajar aí quilômetros e quilômetros sem ver uma aldeia, sem ver uma cidade, sem ver uma aglomeração de pessoas. Imagine que neste nosso sobrevoo estamos ali em um avião totalmente equipado com sonares, equipado com radares, equipados com câmera infravermelho. Imagine que nós estamos em uma expedição com um avião de última geração. E mais adiante, essas câmeras, todos estes equipamentos de movimentos, de visão noturna, esses equipamentos conseguem detectar que logo ali abaixo do nível daquelas árvores existe um grupo daquilo que nós poderíamos rotular de selvagens, indígenas, que estão ali isolados da civilização, verdadeiramente escondidos, onde a cidade mais próxima talvez estivesse a 50, 100, 200, 300 quilômetros de distância. Então, nós, neste avião, fazendo esse sobrevoo, iríamos fazer um registro deste local através de GPS, iríamos voar para o nosso local de origem, iríamos programar uma expedição, adentraríamos ali em algum tipo de veículo e viajaríamos em direção a essa tribo que acabamos de visualizar. Bom, passado algum tempo dessa expedição, chegando ali através dos rios, nós conseguiríamos detectar onde esta tribo indígena ali estaria. E vamos supor de que fôssemos muito bem recebidos. Levamos ali alguns presentes, levamos ali algumas fitas, colares, brincos, espelhos. E essa tribo, ou essas pessoas, ou estas individualidades que ali estivessem, elas ficassem muito agradecidas. E por estarem agradecidas, elas iriam nos proporcionar algo diferente. Essa tribo, logo mais à noite, iria acender uma grande fogueira, eles iriam dançar, cantar e agradecer a Deus. Bom, mas se eles estão isolados, se eles nunca tiveram contato com a civilização, como eles sabem que Deus existe? É daí que a espiritualidade colocou para Kardec que isso não é simplesmente fruto da educação ou fruto das ideias adquiridas. Muito pelo contrário, porque senão os selvagens não teriam essa noção da existência de Deus. E aí nós recorremos a uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 621, onde o senhor Allan Kardec pergunta, então, onde está escrito a lei de Deus? E eles respondem, na consciência. Então, saindo para mais um grupo de
provas da existência de Deus, nós vamos encontrar aquilo que é chamado de provas da existência de Deus no instinto dos animais. Mas nós podemos comprovar a existência de Deus no instinto dos animais? Sim. Pegamos aqui 2 exemplos. Um deles é o João de Barro. O João de Barro, que é um pássaro construtor. Eu, particularmente, do ponto de vista profissional, eu sou engenheiro civil e sou um construtor. E temos esse concorrente nato, o João de Barro, que nunca passou pelos bancos da faculdade, nunca ficou ali adquirindo conhecimento para construir a sua casa. Como o João de Barro consegue construir, e diga-se de passagem, construir e bem? Ele constrói porque ele tem o instinto de conservação, o instinto de sobrevivência. E quem proporciona isso a ele? Deus. E todos nós, no planeta Terra, nós estamos num processo de evolução. Todos nós. Nós, enquanto humanidade encarnada, nós, enquanto os pássaros, e até o João de Barro também está nesse processo evolutivo. Então, hoje, nós já encontramos estes construtores fazendo o que nós chamamos de alguns pequenos condomínios. Mas como o processo de evolução ele é permanente, hoje nós encontramos João de Barro fazendo, inclusive, torres construtivas. E vocês podem perceber nessa imagem, e há uma certa curiosidade, que eles reforçam a casa de baixo, exatamente para suportar o peso das casas subsequentes. Então, o João de Barro, ele está nesse processo evolutivo. E há algumas características que muitos de nós desconhecemos. O João de Barro, ele tem o conhecimento prévio de onde irá passar, no período mais frio, os ventos mais intensos. Porque os ventos, eles mudam de direção constantemente. Mas na época do inverno, onde os ventos são os mais frios, o João de Barro sabe. E ele faz, normalmente, a entrada da sua casa pelo lado oposto. Mas quem ensinou isso para o João de Barro? Será que o João de Barro tem um acompanhamento meteorológico para poder saber de tudo isso? Claro que não. E como é que ele sabe? Pelo Criador, Deus. Então, Deus está presente no instinto dos animais. Mais uma ideia, a título de informação, para que a gente possa compreender essa existência de Deus ainda no instinto dos animais. Nas vespas. As vespas, para quem não sabe, é um inseto que se assemelha muito com a abelha, porém um pouco mais robusta. E a vespa, ela tem uma particularidade. Todas as vezes que a vespa ela vai procriar, ela procria e morre. Sim, mas e quem vai cuidar dos filhotes da vespa? Ela mesma. Como? A vespa, toda vez que está próximo de procriar, ela procura aquele que é o alimento natural. E o alimento natural da vespa é o gafanhoto. E o que a vespa faz? Ela inocula uma quantidade de veneno no gafanhoto, sem matá-lo, e deixa paralisado. Paralisado. Não mata e paralisa. O que a vespa faz na sequência? Ela coloca ali os óvulos, inocula os óvulos ao lado do gafanhoto, ela morre, é um processo natural, todas as vezes que ela procria, ela morre, os óvulos vão eclodir, as vespas pequenas, elas vão nascer e vão buscar o alimento natural. E qual seria o alimento natural? O gafanhoto, que ali está, paralisado. E essas pequenas vespas, elas vão alimentar-se na ponta das asas, nas pontas das patas do gafanhoto. Mas quem ensinou isso para as vespas? Porque elas poderiam exatamente comer
a cabeça do gafanhoto. Mas se comerem a cabeça do gafanhoto, o gafanhoto morre. E morrendo, a comida fica putrefata. E todos eles morreriam, esses filhotes. Quem ensinou isso aos filhotes das vespas? Só há um Criador, Deus. Essa inteligência maior, essa inteligência suprema, que permite a todos nós compreendermos de uma forma mais ampla. E aí vamos encontrar essas provas da existência de Deus exatamente naquilo que nós chamamos de a perfeição do universo. Provas da existência de Deus na perfeição do universo? Sim, na perfeição do universo. O universo funciona 10.000 vezes melhor, mais perfeito, do que o melhor relógio suíço. Como? Vamos aqui trazer algumas informações, alguns números, para que nós possamos consolidar essa ideia de Deus como sendo a inteligência suprema. Aqui nós estamos percebendo uma imagem onde o foco maior é a Lua e um pouco mais distante está o planeta Terra. Como todos nós sabemos, a Terra dista da Lua em aproximadamente 350 mil quilômetros. Se essa distância ela fosse encurtada em apenas 10%, não precisa mais do que isso. As nossas marés, que hoje chegam a 5, 7 metros de altura, se essa distância ela fosse encurtada em apenas 10%, segundo a ciência acadêmica, hoje as nossas marés elas chegariam a nada mais, nada menos do que 30 metros de altura. Alguma cidade costeira sobreviveria? Não, não sobreviveria. Aqui nesta outra imagem, nós temos a Lua, lá no pano de fundo, temos a Terra, e aqui no destaque, o Sol. Se nós percebermos que a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, e que se essa distância ela fosse encurtada em apenas 10%, o que aconteceria no nosso planeta? Nós teríamos temperaturas não de máximas, como temos hoje, entre 50 e 70 graus. Se essa distância fosse encurtada em apenas 10%, as nossas temperaturas na superfície do planeta Terra chegariam a nada mais, nada menos do que 500 graus. Alguém sobreviveria nesta temperatura? Não. Sim, a Terra tem movimentos, movimento de rotação, que é girando em torno do seu próprio eixo, movimento de translação, que é em torno do Sol. Sim, mas se esses movimentos eles fossem alterados, se a Terra girasse em torno do seu próprio eixo de forma muito mais lenta, nós teríamos 12 horas de intenso calor e nós teríamos 12 horas de muito frio, como temos hoje. Mas se alterasse essa rotação, talvez tivéssemos 50 horas de sol, assim como 50 horas de frio pela noite. Alguém sobreviveria na Terra? Não. Mas quem calculou essa velocidade? Isso é acaso? Foi uma grande explosão? Foi o chamado Big Bang? Não. É uma inteligência. Para nós termos uma ideia, e eu gosto de fazer esse comparativo, só para nós nos alinharmos nesse entendimento das dimensões do universo, aqui nós colocamos uma imagem onde está o planeta Terra, com o diâmetro polar e o diâmetro equatorial. O diâmetro equatorial do planeta Terra é de 12.756 quilômetros. Isso quer dizer que para se dar uma volta em torno da Terra, que é o perímetro, nós gastaríamos aí, ou nós teríamos aí 40 mil quilômetros para dar uma volta em torno da Terra. Para a gente ter uma ideia do que significa um ano-luz,
Isso é a distância que a luz percorre durante um ano. É uma distância violenta. Para nós termos uma noção disso, eu posso voltar aqui à imagem. Para nós termos uma noção, se da Terra ao Sol nós temos 150 milhões de quilômetros e a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros a cada segundo, para chegarmos à Lua, demoraríamos menos, ou aproximadamente 1,02 segundos, já que a distância da Terra é de aproximadamente 350 mil quilômetros, e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros a cada segundo. Se nós, todos nós que estamos aqui escutando, estivéssemos em um foguete, uma nave espacial, e essa nave conseguisse viajar à velocidade da luz, chegaríamos à Lua em apenas 1,02 segundos. Mas e ao Sol? O Sol que está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. É muito simples. Fazendo este cálculo de 300 mil quilômetros a cada segundo, para chegarmos ao Sol, gastaríamos 500 segundos, que dividido por 60, dá aproximadamente 8,3 minutos. Ou seja, para sairmos da Terra, em direção ao Sol, na velocidade da luz, gastaríamos 8,3 minutos. E se nós fôssemos dar uma volta em torno do planeta Terra em um avião de carreira? Um avião comum, que viaja normalmente a uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 900 quilômetros por hora. Para dar uma volta em torno da Terra, este avião, um avião a jato, ele demoraria em torno de 44 horas para dar uma única volta em torno do planeta Terra. Mas e se nós fôssemos dar uma volta ao redor do planeta Terra em um foguete, em uma nave espacial que viajasse à velocidade da luz? O que seria isso? Para a gente ter uma noção do que isso significa, viajando à velocidade da luz, em apenas um segundo, nós daríamos 7,5 voltas em torno da Terra, com a velocidade da luz. 7,5 voltas em apenas um segundo. Isso agora nos dá uma noção da casa que nós moramos. Aí na imagem vocês estão percebendo a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia. E segundo os astrônomos, a nossa galáxia ela tem uma forma elíptica. Se nós formos sair de uma ponta periférica até a outra ponta periférica da nossa Via Láctea, viajando aí à velocidade da luz, no close aqui nós temos o que seria o nosso sistema solar. Nosso sistema solar com o Sol e os 9 planetas, ou alguns dizem apenas 8, já que Plutão pode ter sido rebaixado. Mas o que seria fazer uma viagem para atravessar a nossa Via Láctea à velocidade da luz? Segundo os astrônomos, para nós sairmos de ponta a ponta da nossa Via Láctea, na velocidade da luz, nós gastaríamos nada mais, nada menos do que 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz? 100 mil anos-luz. Nós não temos a noção do que isso significa. Com bilhões e bilhões de sóis e de estrelas, quem coordena tudo isso? Que perfeição é só a nossa Via Láctea. Mas existe só a nossa galáxia? Obviamente que não. Existem várias outras galáxias. Essa aqui, por exemplo, ela recebeu o nome de o Olho de Deus, segundo alguns, uma das mais bonitas. Nós temos umas outras galáxias, muito maiores do que as nossas, do que a nossa. Essa aí é intitulada de a Concha do Mar. Muito bonita, mas ela é com gases, por isso ela tem esta coloração. Então vejam que há uma perfeição em cada galáxia. Mas existe quantas galáxias? Segundo a astronomia,
são bilhões de galáxias. Então, nessa imagem que vocês estão percebendo aí neste momento, nós vamos encontrar bilhões de galáxias. Cada pontinho desse seria uma galáxia. E nenhuma se choca com a outra. Nenhuma bate na outra. Mas uma interfere na outra. E quem coordena tudo isso? Deus. Sem dúvida alguma, essa inteligência maior. Esta inteligência suprema. E, por fim, nós encontramos as provas da existência de Deus naquilo que nós chamamos de microcosmo. Encontramos provas da existência de Deus na vida, na razão, no instinto dos animais, no macro, que é o universo, e também vamos encontrar provas da existência de Deus no microcosmo. No microcosmo, como assim? Aqui colocamos a imagem de uma belíssima criança, onde poderíamos fazer a seguinte abordagem: a perfeição do corpo humano. Isso já denota para todos nós a existência de Deus. Essa perfeição do corpo humano, nós não imaginamos, porque é uma coisa corriqueira. A humanidade já está acostumada, como espírito, em vir em corpos. Então, estamos nessa experiência terrena, corpórea. E aqui vamos utilizar desta nova imagem e fazer a seguinte analogia. Isso eu ouvi do nosso companheiro palestrante Haroldo Dutra Dias e eu achei assim espetacular. Ele nos diz: se nós pegarmos uma maçã e dividi-la ao meio, vai cair duas metades. E quando cair essas duas metades, são duas metades de quê? De maçã. Se nós unirmos novamente e fizermos um outro corte, no sentido longitudinal, esta maçã ela vai cair, mas em 4 partes. E essas 4 partes, elas continuam sendo maçã, ou vai cair uma parte de melancia, uma parte de uva, uma parte de morango? Não. Vai cair maçã. Todas as vezes que nós dividirmos um fruto, ele vai dividir com o mesmo fruto. São partes iguais. Maçã, sempre maçã. Se eu cortar 50 vezes, 50 partes, nós teremos ali maçã. Mas onde nós queremos chegar? É nessa inteligência maior. No corpo humano, que são as células que têm vida, se nós, depois da fecundação, do óvulo com o espermatozoide, cria a primeira célula, e ali, através do processo da meiose, da mitose, vai se dividir. E essa célula, ela se divide em 2, depois se divide em 4, em 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Mas o que difere esta divisão de célula com a divisão da maçã? É que quando nós dividimos a maçã, sempre cai maçã. E na célula não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque à medida que essa célula ela vai se dividindo, ela vai tendo especificidade. Foi uma única célula, mas ao dividi-la, ela vai criando partes que são vitais para o corpo humano. Parte delas vai formar o nosso coração, parte vai formar o cérebro, vai formar os diversos sistemas que existem no nosso corpo. Então, são células que vão se dividindo e criando situações muito específicas. É diferente daquele corte da maçã. E eu achei essa alusão de Haroldo Dutra simplesmente maravilhosa, para nós compreendermos a inteligência suprema, Deus. E quando nós falamos de microcosmo, que é aquilo invisível aos nossos olhos, assim como a divisão dessas células, nós vamos encontrar nos nossos corpos aquilo que nós chamamos de sistema imunológico.
Sistema imunológico tão falado nestes últimos 3, 4 meses. Porque as nossas células, elas combatem as bactérias, combatem os vírus, muito mesmo de nós mandarmos. Será? Sim. Porque muitos de nós, pode ser, que estejamos hoje com o vírus, ou o coronavírus, ou um outro vírus qualquer. E nós não sabemos, mas as nossas células da defesa imunológica, elas sabem. E não só sabem, elas agem. Mas agem sem eu mandar, sem eu mandar. Isso significa que as nossas células da defesa imunológica, elas são mais inteligentes do que a mim, que sou espírito, e um espírito com inteligência? Não. As nossas células não são mais inteligentes do que a nós. O que ocorre é que essas células do nosso sistema imunológico, elas recebem impulsos, comandos. De quem? Do Criador, desta inteligência suprema, que tem toda uma hierarquia de espíritos que nos acompanham, que estão nos assessorando. Então, para que a gente tenha uma ideia e se tranquilize mais, não fiquem preocupados. Se hoje não for o dia de nós retornarmos ao mundo espiritual, não vamos retornar ao mundo espiritual. Mas, se já chegou o nosso tempo e já tem uma previsão de retorno, a espiritualidade trabalha. Vai permitir que essa nossa defesa imunológica, ela baixe. O vírus atua, para algumas pessoas, isso não vai causar um certo estardalhaço, não vai causar um grau de saúde muito debilitado, ou às vezes debilita, mas é um processo reflexivo. Aquela individualidade humana, ela necessita passar por aquele período reflexivo, de solidão, de isolamento, mas depois recupera-se. Mas se é chegado o dia de nós retornarmos à pátria espiritual, não tem vacina, não tem a hidroxicloroquina, não tem o médico, não tem o hospital. Porque é o nosso momento de retornar. Porém, como nós não sabemos qual será o nosso dia, façamos o melhor. Busquemos o médico, busquemos o hospital, busquemos o remédio. A espiritualidade trabalha, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ainda falando desse nosso sistema imunológico, nós partimos para aquilo que chamamos de a perfeição do sistema circulatório. É algo assim perfeito. E como nós vamos compreender esse nosso sistema circulatório? Segundo a ciência acadêmica, um único ser humano, ele possui entre vasos, veias e artérias e microcapilares, se pudéssemos dissecar um único corpo humano, um único, não precisa mais do que isso, e enfileirássemos tudo isso, vasos, veias, artérias e capilares. Vocês acham que daria para eu sair daqui de Conquista e chegar a Nanuque? Dá. E de volta? Dá. Vocês acham que daria para eu ir, ou qualquer um de nós irmos a Paris? Daria para ir a Paris e voltar. Resumindo, segundo a ciência acadêmica, isso é público e notório, é de reconhecimento mundial, um único corpo humano, se fosse enfileirado, vasos, veias, artérias e capilares, daria aproximadamente 95 mil quilômetros. Isso quer dizer que esta distância daria para dar 2,5 voltas em torno da Terra. Nós precisamos compreender que Deus existe. Nós precisamos compreender que há essa inteligência suprema que é Deus. Por isso nós colocamos, Deus é a inteligência suprema.
causa primeira ou primária de todas as coisas. Nós somos as suas criaturas, também inteligentes, mas não com a perfeição. Somos espíritos em um processo de crescimento, em um processo de transformação. Estamos aqui para melhorarmos cada vez mais, com desafios, com dificuldades, mas que possamos todos nós contemplarmos a natureza, como essa imagem que aí está. Uma velha árvore frondosa com os raios de luz, sempre a nos iluminar. Poderíamos aqui resumir e encerrar dizendo: Deus é amor. E nesse sentido, nós é que agradecemos. Agradecemos a oportunidade desta reflexão em conjunto. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em comemoração a mais um ano de aniversário da Casa Espírita Antônio de Pádua. Agradecer aos irmãos que nos fizeram este convite, para que possamos juntos refletirmos, compreender Deus e agradecer. Eu encerro essas nossas breves palavras dizendo: ouvi dizer que Deus existe. Fiquei curioso para ver. Como não vi, desisti. E a minha vida melhorou. Mas novamente me disseram: venha ver, Deus existe, Ele está tão perto de você. Mas eu não acreditei. Na cama fiquei, no hospital parei e eu adoeci. Num sonho, alguém levou-me no alto de uma montanha. Mostrou-me a natureza, as flores e o mar. E disse-me: olhe para dentro de si, pois é aí que Deus está. Então, tomado de uma imensa alegria que até então não conhecia, eu o senti. Deus sempre esteve aqui. Simplesmente eu é que não percebi. Muita paz e um feliz aniversário a esta casa.